nada, me desculpe por ter ido embora tão de repente, sem me despedir. Sinto muito e espero que não esteja zangada. Às vezes fazemos coisas sem perceber ou reagimos inesperadamente diante do que o nosso instinto nos diz e magoamos quem não queremos. Com você e a mamãe também acontece assim, não é mesmo? E as despedidas são tristes. E eu não queria que você chorasse, nem tentasse me convencer a ficar mais um pouco. Temia que você não me deixasse ir. E eu precisava fazer isso. Espero que você compreenda. Eu te amo tanto, Elsie. Tanto que não suportaria vê-la chorar. Ou que você me visse chorar. Então, seguiu mais alguns pontos da carta e mais para frente ele continua dessa forma. Elsie, você deve saber que viver é seguir sempre em frente, aproveitar cada momento, cada oportunidade e cada necessidade. Você também vai fazer a mesma coisa daqui a alguns anos. As pessoas e as bonecas são feitas de sentimentos e emoções que é preciso ir usando aos poucos. São nossa energia vital. Depois desses anos ao seu lado, sou a boneca mais feliz que existe, cheia de energia. Quero que você que fique contente e muito, porque tudo que sou devo a você. Você cuidou de mim, me ensinou muitas coisas, me amou e me fez ser uma boa boneca. Agora que me preparo para iniciar uma nova vida, a partida foi triste por deixá-la, mas bonita, porque graças a você sou livre para fazer isso. Obrigada, Essa foi a primeira. Aí agora, né, rumo ao desfecho, né, Kafka, na carta, ele conta que Brígida se apaixonou por um explorador e resolveu casar, né, interessante, e Elsa ficou extasiada com o amadurecimento de Brígida, sua boneca. E nesse interim, a mãe de Elsie, né, toma ciência do que estava ocorrendo e vai conversar com Kafka no parque. Reconhece as cartas, que são de fato belíssimas, e fica muito agradecida. O autor diz então que é o melhor trabalho que tenho em anos, e o mais importante, nunca escrevi nada com tanto sentido. Kafka comprou uma boneca para Elsie e lhe disse que tinha sido enviada por Brígida. A menina jurou nunca esquecê-lo. Pouco depois, Kafka faleceu. Muito de sua obra inestimável veio a ser publicada posteriormente. E são várias obras interessantes de Kafka, inclusive essa Metamorfose, que eu assim, ainda não terminei, mas é muito interessante, são livros rápidos para ler, e assim, de muito conteúdo, muito rico. E assim, da minha parte, é isso. Eu espero que tenha incentivado a todos que não tenham. Aí a Sara já comprou o livro, porque, assim, quando a gente vê indicações de bons livros, né, de autores interessantes, e, assim, às vezes você lê só um parágrafo e aquilo te chama atenção, né, então, você percebe que trata-se de uma obra interessante e que vai te trazer uma mensagem. E desse livro, né, desse resumo desse livro, o que eu posso, assim, o que eu percebi, assim, na verdade, é a nossa responsabilidade para com as crianças, para com as pessoas e para todos os nossos companheiros e sejam outras pessoas que venhamos a ver como se fosse essa menina Elsie encontrar no parque e chorando. E, às vezes, a gente chegar e ter essa sensibilidade de provocar, de criar em nós, né, o interesse e procurar aplicar todos os ensinamentos, né, como humanistas, como educadores e como seres humanos que estamos procurando cada vez mais nos evoluir, né? Então, assim, eu espero que tenha provocado algo nesse sentido. Muito obrigada pela oportunidade. Aí, parabéns, senhora Miriam, parabéns, maravilhoso, né?
Eu acho que o sensei, se ele assistisse essa academia magia da leitura que a gente faz aqui no Triângulo Mineiro, ele ia ficar muito orgulhoso, viu? Porque a galera tá falando e vai jogando livro aqui na tela, só vendo, só observando. Então, assim, né? É de fato que o sensei nos incentiva e nos orienta, né? Então, parabéns. Então, dando continuidade na nossa aula, eu convido a nossa rainha, a senhora Sara, para conduzir a nossa oficina e o nosso momento de interação. É contigo, Sara? Obrigada, Léo. Boa noite a todos. Eu vou sair de uma das minhas conexões aqui, porque senão eu acabo caindo tudo, porque minha internet aqui é a boa, né? Eu falo que o tema esperança desse mês vem muito a calhar. Minha esperança tem uma conexão que presta na... Sara, você caluniou a conexão, tá falhando aí, ó. Tá me ouvindo? Eu estava tentando falar com o áudio desligado, aí fica aquela beleza. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Opa, peraí. Agora eu consertei. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Ah, mas que trem custoso. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar de comunicação. Como a gente assistiu a nossa última, a nosso encontro anterior a esse, que foi a harmonia familiar em tempos de internet, a gente conseguiu fazer, o Ricardo fez brilhantemente Sara, uma cronologia. Oi? desculpa te interromper. É porque o nosso item anterior chegou. Então, Dona Terezinha conseguiu entrar na sala. Então tá, você tá me tirando da sala. Tudo Só um bem. minutinho. Depois eu volto. Depois eu Dona volto. Terezinha. Oi, como é que tá, minha rainha? Tudo bem com a senhora? Então, Joia, que para fazer maravilha que o eu meu consegui livro do entrar. coração, eu convido essa rainha maravilhosa, direto das terras do Araguari, senhora Terezinha. Aê! Nossa, não, pera, ô Ricardo, peraí. É, eu não. Eu só pedi para ler um pedacinho só do livro, é, Sim, fica à porque eu vontade. achei assim, muito interessante. Tá ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Sim, Vocês estão me ouvindo? Ah, então eu vou ler só um pedacinho, porque eu sei que eu não está na programação para ler nada. Mas eu achei tão interessante esse livro que chama assim, Nunca Desista dos Seus Sonhos, é de Augusto Cury. Então eu vou ler só um pedacinho, porque eu não vou atrapalhar a programação, não. Fala assim, os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua própria história, renovam as forças do ansioso, animam os deprimidos, transformam os inseguros em seres humanos de raro valor. Os sonhos fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Então, eu achei muito interessante esse pedacinho do livro, porque é um incentivo e tanto. Tanto para a vida, tanto para as coisas que a gente tem que fazer, como para a leitura também, para a gente criar coragem de ler, né? Porque a gente lendo, a gente fica mais sábio, entende mais as coisas. Então eu escolhi esse pedacinho aqui, sei que não estou na programação para isso, mas me deu muita vontade de falar isso. Tá bom? Muito obrigada. certinho, Dona Terezinha, muito obrigado, viu? Augusto Cury, né? Aí eu que agradeço. É um grande escritor. Parabéns, obrigado, viu? Sara, te Uhum. devolvo a palavra. Obrigada a vocês. Obrigada, senhora Terezinha. A senhora estava na programação, sim, e a senhora nunca atrapalha, é sempre maravilhoso poder contar com
contribuições de vocês. Muito obrigada, Augusto Cury, realmente é um escritor esplêndido, que eu gosto muito. Vamos voltar à nossa oficina. Eu estava falando que a gente comentou, né, que o Ricardo preparou para a gente, quando a gente falou de harmonia familiar em tempos de internet, uma cronologia sobre a comunicação. E nós percebemos, assim como brilhantemente também abordou no início da nossa atividade, que o desenho antecede a escrita. Tanto que há registros de arte rupestre de 45 mil anos atrás, antes mesmo da capacidade do primeiro homem lá, que eu acho que era o Sapiens Magnum, né? Eu acho que eu não vou lembrar muito bem, porque minha cabecinha não é muito boa, adquiriu a oralidade, porque isso vem lá de 40 mil anos atrás. Mas já desenhava, já fazia os seus rabiscos, já deixava as suas impressões, e isso também é até hoje. Hoje em dia, realmente, na comunicação, a grajatura, os rabiscos, as bolinhas, é muito cheio de significado e ela antecede a escrita. Então, quando uma criança desenhar para vocês, gente, dá o maior valor, porque aquilo tem um significado para ela que vocês não têm a ideia do que aquilo pode proporcionar. Enfim, então vamos falar de comunicação hoje. Uma imagem e 1000 palavras. A gente tem muita coisa para estar falando, né? Então, nesses tempos que a gente fala de comunicação, nós temos 3 tipos de comunicação muito importantes. A comunicação verbal, que é essa que a gente conversa, que é essa que a gente se comunica. A comunicação corporal ou postural, vamos dizer assim, porque o corpo da gente também fala. Então, a maneira que a gente olha para as pessoas, a maneira que a gente se expressa, a maneira com que a gente mexe as mãozinhas aí, a minhas mãozinhas nervosas vivem mexendo, é muito importante, porque ela te ajuda no ato de se comunicar. E nesse tempo que a gente está da tecnologia, de pandemia, a comunicação nossa senhora, tecnológica. Aí, ó, minha filha me ajudando. Eu estou inventando letra onde não tem. Essa comunicação tecnológica, gente, ela pegou a gente de surpresa e ela deixa a gente numa saia muito justa. Porque, assim, o mais importante de tudo em relação à comunicação é o coração. É a gente falar com o coração. Mas a gente, quando fala com o coração, a gente quer perceber se as pessoas estão nos entendendo. E a tecnologia, infelizmente, ela trouxe um agravante muito sério. Quem está em reunião online, costumeiramente, deixa sua câmera desligada. Então, quem está tentando se comunicar não tem esse acesso às pessoas, aos olhos, obrigada, viu, Fred? Aos olhos das pessoas, e perceber se o que ela está passando realmente está sendo entendido ou não. Então, já que a gente está numa aula, eu gostaria de deixar uma dica para vocês muito importante, principalmente lá na base, porque quem faz atividades na base, reuniões, eles se dedicam muito, às vezes para falar um trechinho, às vezes para falar alguns minutos. São pessoas tímidas, são pessoas assim que realmente se esforçam de estar fazendo aquilo com o seu melhor. E talvez ele não tenha ninguém para olhar se está observando ou não. Então, vamos ter esse cuidado com os nossos membros, vamos ter esse cuidado com as pessoas. De quando a gente estiver numa reunião online, se for possível, se a nossa internet nos permitir, vamos nos manter conectados, com a câmera ligada. Então, veste uma blusinha, nada de ficar sem camisa, veste uma blusinha e vamos participar da reunião como se a gente tivesse ido para o local, que isso vai ajudar muito o orador, ok? Comunicação. Como é que a gente melhora a nossa comunicação? Isso é coisa fácil, resposta simples, lendo. A gente falou na última atividade também, nesse último encontro, que as teorias, elas são importantes em todos os tempos. No século XV, um autor, um filósofo, que é Francis Bacon, conhecido também como Chico Toicinho, falava que conhecimento é poder. O conhecimento ele é válido no século XV, ele é válido foi válido no século XVI, no século XVII, XVIII e é válido até hoje. Então, e como é que a gente adquire conhecimento? Através da nossa capacidade de absorção, da nossa leitura, né? Aí, o conhecimento a gente adquire através dos livros, através de boas leituras. E isso, com a nossa capacidade, a gente transforma ele em sabedoria.
Então, gente, um dia, curiosamente, a gente estudando, a gente descobriu, fez uma continha básica, que um dia tem 1.440 minutos. É muitos minutos, né? E se a gente consegue se dedicar de 10 a 20 minutos por dia, ainda vai sobrar 1.420 para você fazer todo o resto que você quer. E vai ser suficiente para a sua oratória, para a sua comunicação ser muito melhor. Então, procure realmente ler todos os dias, criar esse hábito. E comece com coisas que você goste. Não tenta ler um clássico, não tenta ler uma coisa muito difícil, não, porque talvez você não vai gostar, aí que vai embaçar com a leitura mesmo e largar para lá. Então, comece com o que você goste, com leituras curtas, e quando o que vocês verem, você já vai estar lendo um monte de coisa. Certo? Precisa começar com Grande Sertão Veredas, não, né, Sara? Se você quiser, vai ser muito bom, mas Tem você até começava com o Gibi da Mônica, uma coisinha mais pequenininha. Eu adoro Mônica Jovem. O mangá do Naruto vai ser legal, Não, tá? aí não. O que tem? É ótimo, tá? Então, gente, então, quando estava lá em pleno pós-guerra, lá nos anos, na década de 40, propriamente no ano de 1947, onde o Sensei Ikeda participou de uma primeira reunião da Soka Gakkai, o que mais atraiu ele? Foi a postura do Sensei Toda. Foi a maneira simples e clara que o Sensei Toda respondeu às 4 perguntas que o Sensei Ikeda fez naquela ocasião para ele. Ali ele decidiu se tornar membro da Gakkai, e a Gakkai se tornou tão grandiosa como é hoje. Por quê? Porque a capacidade de oração do Sensei Toda, de orar ali naquele momento, de palestrar naquele momento, foi tão grande, foi tão cativante para o Pradasaki Ikeda, que hoje nós estamos todos aqui, né? Graças a esse legado aí que chegou até nós nos dias de hoje. Aí eu pergunto para vocês sobre a imagem, porque a gente fala de uma imagem em mil palavras. A imagem, realmente, será que é a primeira que fica? Uma boa impressão, a gente tem a oportunidade de causar uma segunda boa impressão? Até tem, né? Porque, de fato, nós expressamos várias situações quando falamos em público. Pode parecer que algumas experiências sejam desastrosas, mas só parecem. Porque nós que praticamos o budismo de Nichiren Daishonin, nós expõe os seus ensinamentos, nós temos a grande oportunidade de fazer com isso a nossa revolução humana. Porque a gente estuda com afinco, mesmo que seja para fazer um pequeno trecho. Voltando à questão da imagem, eu gostaria que agora o Léo compartilhasse com a gente o vídeo do Sr. Lair, por favor, do Sr. Lair Ribeiro, para a gente conversar sobre ele. Por favor, prestem bastante atenção, que fala sobre a primeira impressão. Tô colocando, só um minutinho. Olá, tudo bem? Você sabia que a primeira impressão é a que fica? Você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Quando você encontra com alguém, os primeiros 3 ou 4 minutos são fundamentais. Você vai ter uma reunião importante amanhã com uma pessoa pela primeira vez? Tome cuidado, porque o que você vai falar nos primeiros minutos terá um impacto enorme. Portanto, na dúvida, não fale nada. Enquanto você não falou nada... Não está dando para ouvir nada, está cortando as falas. No momento que você falou e falou besteira, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, uma palavra falada, você não consegue recuperar. Depois que saiu da sua boca, não tem nada que você possa fazer.
Então é importante aquilo que você vai dizer. É importante você estar adequadamente vestido para a ocasião. Não é estar bem vestido, não. Você pode estar muito bem vestido, mas se não estiver adequadamente vestido para o seu público-alvo, não adianta nada. Então, você tem que perguntar o seguinte: qual é a imagem, qual a impressão que eu quero passar com a minha imagem? O que eu quero passar com a minha imagem? E aí você decide como é que você vai estar vestido. Porque se eu quero passar uma imagem de superior é uma coisa, se eu quero passar uma imagem de colega é outra. É bem diferente. Então, não é você estar bem vestido, é você estar adequadamente vestido. Se eu sou um advogado, defendo uma multinacional junto à reunião do sindicato dos operários, eu não vou chegar lá de Rolex, abotoadura de ouro, gravata. Eu vou tirar o paletó, vou tirar a gravata, vou arregaçar a manga da camisa, vou colocar um chiclete de bola na boca, porque quando eu quero chegar lá, eu sou um deles. Se eu quero jogar no Flamengo, eu não posso entrar em campo com a camisa do Fluminense. Que eu quero servir exército, eu não posso aparecer lá com o uniforme da Marinha. Ou seja, eu tenho que estar adequadamente vestido para a ocasião, para a mensagem que eu queira passar. Se eu quero chegar lá como um deles, eu tenho que me vestir como um deles. Agora, se eu visto de uma forma diferente, eu estou passando uma outra imagem. Às vezes é assim que é apropriado. Você tem que avaliar qual é o seu público-alvo. Essa é a primeira coisa. E segundo, manter em mente que os estudos psicológicos mostram que os primeiros 3 ou 4 minutos, quando você conversa com alguém, que você está conversando pela primeira vez, são fundamentais. A imagem, a impressão que a pessoa vai ter de você nesse primeiro contato vai perdurar o resto da vida. Se você passar uma impressão de desonesto, você pode fazer a honestidade que você quiser, essa pessoa sempre vai pensar que você é desonesto. Conclusão, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Ficamos por aqui. Até a próxima. Bacana, né, pessoal? Dona Terezinha, nós vamos encaminhar os links depois, viu? Mais alguém deu problema na conexão? O meu não deu, não. Beleza, então. Ok. Então, bacana, né, pessoal? A gente vai Ô, ter Léo, mas mesmo assim, encaminha, por favor. Vamos encaminhar. A gente vai comentar sobre o vídeo daqui a pouco. Então, pessoal, a primeira impressão, ela é realmente muito importante, assim como a gente acabou de ver no vídeo. Mas ela não precisa ser propriamente a que fica. Cogite uma nova chance. A gente tem a possibilidade de cogitar uma nova chance. A primeira impressão é realmente a mais marcante. Mas não precisa ser necessariamente a definitiva. Se você costuma dizer que bastam alguns minutos de conversa para traçar a personalidade de alguém, precisa rever seus conceitos. Sara, tá picando a voz todinha, a gente não tá entendendo, eu não tô entendendo quase nada. Tá picando, senhora, tá... Acho que é a internet Não tô dela. entendendo muito bem, não. Senhora Terezinha, a aula está sendo gravada e a gente vai mandar depois, então, para vocês a aula, tá? Beth, explica para ela, por favor, aí no particular, no privado. Vamos dar continuidade aqui, né? A gente estava falando de rever os conceitos, né? Principalmente se a gente for o tipo de pessoa que antipatiza com os outros à primeira vista, porque isso acontece demais. A primeira impressão não precisa ser necessariamente a impressão definitiva. Dar uma segunda chance a alguém de lhe impressionar de forma positiva pode render boas, excelentes surpresas. De acordo com a psicóloga Marina Iannuzzi, especialista em consultoria de imagem, nosso cérebro funciona baseado em padrões conhecidos, provenientes de experiências. A primeira impressão até não pode ser realmente a que fica, mas com certeza é a mais impactante. Quando temos uma primeira má impressão sobre alguém, nosso cérebro entende aquela pessoa como negativa nas situações seguintes. Por isso, refazer a programação requer tempo, esforço e persistência. Mas é bom
analisar se a sensação negativa em relação a outra pessoa vem baseada em julgamentos precipitados. Ela pode, por exemplo, ter uma semelhança física com alguém que a gente não gosta, que traz uma má impressão para a gente do passado, que nos fez algum mal. Nesses casos, o resultado é que a gente fique na defensiva. Quando os valores demonstrados pela pessoa também são diferentes dos nossos, há o risco de antipatia imediata. Isso é caso muito sério. É essencial observar as pessoas com calma antes de julgá-las. Agora, Léo, eu gostaria que você passasse, por favor, o segundo vídeo sobre as experiências, as aparências e engano. Tudo bem, eu vou ver se eu consigo ler, mas assim, ou não, Sara, porque às vezes pelo celular vai atrapalhar o áudio. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente encaminha o link no grupo, tá? Para vocês poderem ver uma segunda vez, caso vocês não compreendam parte do vídeo. Não, ok. E assim, na hora que a gente encerrar o vídeo, eu explico mais ou menos como é que foi a história do rapaz. Pode passar. 유난히 평범해 보이는 한 청년이 다음을 준비하고 있습니다. 저는 22살 최성봉이라고 합니다. 제가 좀 되게 어두운 데에 계속 살았거든요. 지금도 여기에 도전한 것도 너무 막 마음이 좀 되게 무겁고 좀 많이 그런데 남들처럼 그 사람처럼 되고 싶어서 노래는 못하지만 그래도 부를 때만큼은 그래도 좀 내가 아닌 다른 사람이 되는 기분이 그런 것 같아요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 22살 최선봉이랍니다. 풍기는 외모로 봐서는 지금 무슨 일을 하고 계신지 가늠을 할 수가 없어요. 네, 그냥 막노동하고 있어요. 새벽에 네. 여기 지원사를 보니까 최성봉 씨 가족상에 아무도 기재가 되어 있질 않아요. 제가 3살 때 고아원에 이렇게 맡겨졌는데요. 5살 때 고아원에서 구타를 맞아가지고 도망쳐 나왔어요. 그러고서는 그럼 어떻게 사셨습니까? 고아원에서 나오셨으면? 5살 때부터 그냥 껌 같은 거 팔면서 바카스나 이런 거 팔면서 그냥 뭐 그렇게 생활을 했고요. 10년 정도. 누군가와 같이 생활을 했나요? 아니요, 혼자. 혼자 5살 때부터? 네. 거의 한 10년 동안 그렇게 살았어요. 작은 곳은 그냥 계단이나 이렇게 화장실, 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 이렇게 뭐 하루살이처럼. 공부는 하셨나요? 학교는 다니셨나요? 아니요, 저 초등학교, 중학교 검정고시 봤고요. 학교는 고등학교를 학교를 한 곳을 처음 가봤어요. 대단하시네요. 대단하십니다. 네. 오늘 노래를 보여주실 건가요? 네. 평소에 노래를 즐겨 부르셨나요? 그냥 즐겨 부른다기보다는 하루살이처럼 계속 살았다가 처음으로 좋아했던 게 음악이어서 많이 부르진 못해도 되게 좋게 봐요. 좋아해요. 네. 노래 들어볼게요.
Léo, pode interromper o vídeo. Eu explico, pessoal. Bom, gente, como eu sei que deve ser difícil, eu sei que é complicado estar lendo a legenda pelo telefone, quem está no telefone, então vou explicar mais ou menos o que é a história desse rapaz. É um rapaz muito tímido, né? Vocês veem que ele é bem nervoso, ele fica mexendo com as mãos ali, porque ele não consegue se comunicar muito bem. Ele foi uma criança abandonada no orfanato com 3 anos. Aos 5 anos ele fugiu do orfanato, porque ele apanhava nesse orfanato, e ele fugiu e foi morar nas ruas. Então ele dormia era em banheiros públicos, em escadas de locais públicos. Para sobreviver, ele vendia balas e chicletes no sinaleiro. E assim, ele se considerava como se tivesse uma vida de um inseto, jogado de um canto para o outro e vivendo de sobras das pessoas. Sempre gostou muito de música, e ele aprendeu a cantar ele aprendeu a cantar ouvindo as pessoas cantando no barzinho. Então, porque ele trabalhava de vender as coisas nesses barzinhos à noite. E começou a cantar. Nunca teve aula, nunca teve oportunidade de estudar com ninguém. Enfim, não frequentou a escola. O ensino fundamental dele, ele fez um supletivo, uma prova supletiva. Ele só foi conhecer uma sala de aula no ensino médio e conseguiu fazer o ensino médio. E chegou, com incentivo de alguns amigos que ele conheceu ao longo da vida, nesse concurso. E aconteceu o que vocês viram lá, né? Ele abriu a boca lá como um tenor e deu esse show. E as pessoas, os jurados, ficaram tão comovidos, foi onde eu falei para o Léo que podia interromper o final do vídeo, que eles o ajudaram depois disso. Que eles o ajudaram com aulas de canto. E aquela que mais fazia perguntas para eles, que é aquela coreana do cabelinho mais comprido, ela falava que o único desejo dela, naquele momento ali para frente, era ver aquele rapaz feliz. Então, é uma história realmente muito interessante e que mostra que a impressão realmente, as aparências nos enganam muito. Agora, eu gostaria de ouvir de vocês, a opinião de vocês sobre esses 2 vídeos que a gente assistiu e sobre o conteúdo que a gente está falando. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Um de cada vez. Bom, vamos lá. Eu geralmente não costumo falar muito não, mas isso aqui eu achei interessante, porque eu já passei muito por isso, sabe? Principalmente na época que eu tinha moto, andar de moto e tudo mais, a povo olhava a gente assim, às vezes a gente andava em grupo, aí tinha uns caras que andavam tudo de preto, cheio de tatuagem, barbudo. Aí onde a gente chegasse, geralmente o pessoal ficava meio que de olho, assim, sabe, pô, quem que é esses caras? Mas na hora que a gente conversava, assim, era a coisa mais top do mundo, sabe? Então, assim, eu concordo que a primeira impressão, ela é marcante, entretanto, não é a que fica, entendeu? Porque, assim, tem gente que você olha assim, e fala assim, nossa, mas quem que é aquele cara? Eu costumo muito ver isso, assim, eu não sou muito de conversar com pessoas em situação de rua, né? Mas eu já vi muita gente que conversa, assim, senta, para, conversa, e às vezes escuta a história e não sei o quê, e vê que são pessoas, tem gente, né, que é fantástica. Então, assim, essa questão da primeira impressão ser a que fica, eu não concordo. Primeiro, eu concordo que ela é a mais marcante, a mais impactante, né? Igual eu quando eu andava de moto. Tinha cara que é 2 metros de altura, 150 quilos em cima de uma moto. Chegava nos lugares, tudo jaquetão preto, barbudo, mal encarado. Na hora que abrir a boca para conversar, as pessoas mais cultas, mais inteligentes, mais gente boa, assim, que você podia imaginar. Entendeu? Muito bom, Fred. Muito bom, obrigada. Alguém mais gostaria de comentar sobre os vídeos, sobre o conteúdo que a gente está falando? Pessoal tímido. A Maria comentou com espirro. Saúde. E esse moleque me deve um lenço, viu? Esse chinês, coreano, sei lá de onde que ele é, ele me deve um lenço aqui. Caramba, que moleque filha da mãe. Eu consegui ler a legenda. Caraca, velho. É triste, né? É bem triste. É verdade, Fred. Dele. Eu fiquei muito emocionada.
Não está dando para escutar a senhora. Me comoveu muito a história desse menino. É como se eu tivesse entrado na vida dele. Então, realmente é uma situação assim, nos toca, né? Ver essa superação e às vezes serve para a gente refletir, né? Sobre o tão pouco a gente reclama das coisas, né? Então, eu acho que é muito legal trazer essas experiências, essas possibilidades para a gente refletir, né? E também, igual o Fred falou, que eu acho que é uma coisa, essa questão da primeira impressão, eu acho que uma outra dinâmica que a gente fez na comunicação não violenta, que era a questão do olhar sem julgar, né? Então, se a gente faz esse exercício, inclusive, Sara, você que está na coordenação, eu acho que em breve você faz uma formação para nós desse CNV, que eu acho que vai muito de encontro disso, sabe? De respeitar a pessoa da maneira que ela é, o que a gente aprende na HKAI, né? Então, essa questão da impressão, eu entendo, eu concordo com o Fred, né, que existem várias formas de conhecer, né? Claro que o primeiro contato ele marca, mas que a gente precisa, eu no meu caso, né, você falar assim, né, como que eu vou impactar? E se eu tiver que dar um conselho, seja você mesmo, né? Porque se você tentar ser outra pessoa, vai chegar um momento que você não vai conseguir permanecer daquela forma por muito tempo. Então, sendo você mesmo, eu acho que é a maneira mais segura, né, de você encantar as pessoas e ter algo verdadeiro, né? Então, eu acho que eu sou crítico, às vezes, no primeiro vídeo do Alair, né? Sim, eu acho que tem momentos que você vai estar de tal forma, né? De outra forma, assim, de investimento, de aspecto externo, mas mais importante é o seu coração, né? Tentar ser verdadeiro com todas as pessoas que você se relaciona. Eu acho que isso sim é uma forma de polir, né? Impressionar as pessoas que a gente encontra no nosso caminho. É isso. Mais alguém? Eu tava me despindo aqui, Léo, era pra você continuar enquanto eu tirava a blusa. Caramba, meu microfone desligou aqui. Mas, então, voltando, eu tinha esquecido de comentar sobre esse rapaz, aquele senhor lá, o primeiro, né? Imagina só, o Mark Zuckerberg, acho que eu nunca vi ele de externo, entendeu? Aí você vai, é igual ele falando, vai do local e tudo mais. Mas, pô, Mark Zuckerberg é um dos caras mais ricos do mundo, criou a maior rede social do mundo, é dono das principais, né? WhatsApp, Facebook e Instagram. Ele sabe a vida de todo mundo que está aqui, né? Praticamente. Só não sabe mais que o Google. Mas, enfim. Mas, assim, imagina se você vai numa reunião com um cara desse, se você vai julgar, por exemplo, o Mark Zuckerberg, só porque ele anda de calça jeans, tênis e camiseta. Entendeu? Então, assim, não tem como fixar essa imagem pessoa que anda de terno e gravata é bem-sucedida, quem anda de camiseta é vagabundo. Não existe isso. Entende? Então, o Fred, eu concordo com você. E na verdade, assim, a gente percebe que o padrão, gente, é cada vez mais questionável, né? Então, não existe uma forma exata de falar, é assim, é o certo, né? Então, eu entendo que essa diversidade em todos os aspectos da nossa vida, ela é muito boa, né? Que permite ser quem você é, né? E a gente precisa normalizar isso, né? Então, se a pessoa não se sente bem, ok, né? Às vezes, né? Enfim, eu acho que é interessante. Miriam, te devolvo a palavra. Não, questão do vídeo do Laí Ribeiro, né? Eu até, há uns, salvo engano, 20, não vou falar a época, não, eu assisti uma palestra do Laí Ribeiro, quando ele estava lançando, não sei se foi um dos primeiros livros, Sucesso Não Ocorre por Acaso, ele deu $1 para cada pessoa que comprasse o livro dele ali no Uberlândia, ali no, esqueci o nome lá, ali na Santos Dumont. Santos Dumont não, Santos Dumont.
E a questão do que ele falou, eu penso que seria no contexto de outrora. Hoje, né, as coisas estão muito mudadas. Questão, igual ele falou, a questão do advogado formal, né, de terno. Sim, existem momentos, né, que realmente você tem que estar vestido adequadamente, né? Aquilo exige aquele momento. Mas eu penso assim que naquela época os empresários, é um contexto diferente, é uma forma diferente, e nós estamos partindo para já uma nova realidade pós-pandemia, assim eu vejo. Agora, essa questão, uma coisa que eu observei, que ele falou, realmente, o primeiro contato é impactante, mas é o que ele diz na última frase dele. Quando você... não existe segunda chance para você criar o primeiro impacto. Mas, continuando, você vai demonstrar com o decorrer, né, de um diálogo, de um tempo, aquilo que você é. E cai naquilo que você falou, Léo. Ser quem somos, mostrar, porque não tem como, por mais que você esteja, vamos supor, numa reunião formal ou profissional, você vai abordar um certo tema. Então, o que você tem que demonstrar é o seu conhecimento técnico. Agora, por outro lado, em várias reuniões, você nunca consegue esconder a sua essência, a sua verdade. E aí é que cai no que você falou, seja você mesmo, né, verdadeiro, que as coisas vão, a sua fala, o impacto vai ser mais legal, eu acredito, penso eu que vai ser mais, porque assim, eu digo isso porque eu tenho assim, agora por ser virtual, a gente tem muitas reuniões assim com juízes, né, advogados de altíssimo gabarito, que eu estou aqui, ó. Lá eu sou pequenininha, sabe? Mas, assim, eu aprendo todo dia e eles são, assim, pessoas demonstram aquela humildade, humanidade, sabe? Pessoas, assim, muito bacanas. E voltando ao que o Fred falou, é verdade. Eu já tive muitas oportunidades de conhecer pessoas na rua, mas assim, que você não dá nada, mas de um conhecimento, intelecto, de um conhecimento que eu vejo, eu tenho colegas, assim, tem um grupo da minha formação, que fica falando muito, sabe, apesar de terem estudado, tem muita coisa boba, fala muita coisa assim que não tem, sem noção. Aí, de repente, você encontra um cara lá na rua, um cara assim que não tá, né, que não vai te dar aquela primeira impressão de pessoa intelectual, mas, no entanto, quando ele abre a boca, nossa, ele te dá uma aula, uma palestra. Então, não é isso. Eu acho que é por aí, né? A gente tem que ter mais, assim, buscar mais as pessoas, o ser humano. É aí que a gente consegue, igual eu sou muito assim, qual o Fred, que é mais novo, tá assim. Você também, né? Todos vocês, né? Porque eu já estou bem. Então, Não, assim, nem tanto, já está no sênior. a experiência de vida, assim, o Laí Ribeiro me levou lá atrás, eu vi aquele modelo que ele passou, uma coisa assim que já está meio diferente de hoje. Assim eu penso. Como eu saí do artigo recente, o ano passado, o tema da nossa convenção, Fred, você lembra? Você deve lembrar, né? Seja você mesmo e brilhe, né? Então, eu acho que vem de encontro a essa perspectiva, né? Que é você, né? É ser você, é ser verdadeiro. E essa impressão, né? Você sendo você, eu acho que a pessoa
é um exercício que ela se sente mais segura, né? Porque a gente tem, a Guaçara colocou essa questão de falar em público, né? É muito complicado. Só uma passagemzinha, Sara, rapidinho, um minutinho. Em 2018, eu acho, eu não lembro muito bem o ano, mas foi em 2018. A galera do Relações Públicas me chamou para eu dar uma palestra sobre o mês da prevenção no suicídio. Era setembro. Eu não esqueço essa palestra nunca, porque assim marcou. E aí cheguei lá no Nacional e aí tinha eu, né, do budista, tinha um evangélico, tinha um padre, na verdade era um frei, e um macumbeiro, acho que era macumbeiro, e uma outra religião que eu nunca tinha ouvido falar. E tinha 300 alunos na sala, mas não sei, acho que uns 400 acompanhando ao vivo de casa, e nem era pandemia. E, gente, você quer, você quer ter medo de falar em público, é falar nessa diversidade. Então, assim, sabe? Esse dia eu acho que foi o maior desafio da minha vida em falar em público. A sorte que o Elton tava lá, já tinha o WhatsApp. Eu falei, e aí, como é que tá? Não, coloca isso. Não, fala isso. Explora mais isso, né? E aí, assim, e aí, na hora que terminou a reunião, todo mundo queria falar comigo, fizeram uma fila, porque aí o Ginásio levou o cartãozinho, a gente já tá, né, no esquema do gingado, levava o cartãozinho, inclusive algumas pessoas até se converteu à prática, né, nesse momento. Então, assim, né, e o budismo nos permite isso, essa liberdade, a gente ser quem a gente é. E é isso, né? Não tem como a gente tentar ou querer ser outra pessoa. Então, eu acho essa liberdade maravilhosa, né? É isso, terminei, sabe? Léo, você é sempre uma luz, sabe? Pessoal, obrigado pelas contribuições de vocês. Talvez mais pessoas gostariam de estar falando, mas a gente tem que dar andamento com a nossa atividade, porque se deixar, a gente fica Sara, aqui tá até travando a sua fala. Tá travando? Estão me ouvindo? Tá tranquilo? E é o seguinte, assim, só para falar para vocês, essa questão da comunicação, do se expressar em público, realmente não é coisa que a gente aprende do dia para a noite, não. Quem me viu entrar numa sala no Polivalente, no início de 2018, para participar de uma primeira atividade da SEDUC, eu acho que jamais imaginaria que eu estaria aqui hoje, do jeito que eu estou. Entendeu? Então, é questão de gostar do que faz, de dedicar, sabe? E de ter pessoas maravilhosas junto com você, te incentivam sempre. Se eu estou aqui hoje, não é segredo para ninguém que eu amo o Léo de paixão, entendeu? Assim, a maioria das coisas que eu aprendi como professora, eu aprendi com ele, com o Ricardo, com ela. Então, assim, gratidão sempre. E vamos que vamos. Vamos acabar essa oficina. Bom, quando conversamos com alguém, é de praxe tentarmos descobrir o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. O inconsciente vai percebendo e captando as expressões faciais, e não o que está sendo dito. Por vezes, a pessoa pode notar um sorriso falso ou uma expressão no olhar que não parece sincera, não é verdade? Mas as aparências enganam. É preciso ter cuidado para não haver equívocos, pois outro pode estar tentando disfarçar um humor ou um mau humor ou alguma tristeza. A cara de poucos amigos nem sempre tem a ver com a pessoa, mas pode ser reflexo de um dia ruim. Todo dia que a gente está bem. É fundamental ter cuidado e fugir de equívocos calcados em estereótipos. O clássico exemplo é o dos tímidos, que muitas vezes acabam gerando uma impressão distorcida, que é arrogante ou antipático. Na verdade, a pessoa só tem dificuldade de falar. Aí fica ali com aquela carinha fechada no cantinho dela e a gente acha assim, aquele lá não posso chegar perto. Mas não é assim. A falta de habilidade na comunicação pode parecer proposital, o que leva os outros a fazerem uma interpretação distorcida. Conta a psicóloga Triana Portal e completa. Há indivíduos que se apresentam combativos, cheios de opiniões diretas, francas, falando alto e impondo suas ideias. Esses também
causam impacto, mas consegue se sair melhor do que os mais contínuos. Já as pessoas que enxergam na extroversão e nas emoções podem parecer fúteis ou até mesmo falsas. Como é difícil saber todas essas sutilezas. Reflita antes de firmar uma impressão e dê uma segunda chance, sempre. Pode até acontecer da imagem negativa ser reforçada, mas nesse caso, você terá certeza de que não foi uma opinião gratuita. Dê tempo para que a primeira impressão possa se confirmar ou se modificar. É preciso flexibilidade para mudar as impressões iniciais. Em alguns casos, nossas expectativas são muito altas. Daí, a tendência é ver de forma negativa aquilo que não corresponde ao que existe somente na nossa cabeça. A probabilidade é que a realidade sempre se apresente de forma atenuada. Se esperamos muito, sempre o que virá será pouco. Não estamos pregando que devemos, não estou pregando, no caso a psicóloga, que devemos desprezar nossos mecanismos instintivos de alerta, de repulsa, mas sim tentar entender, refletir sobre o que desencadeou uma emoção ruim. Não quer causar má impressão? E quando é que você tem a sensação de que causou uma boa impressão uma má impressão e gostaria de ter uma segunda chance para mudar isso? Sabe que quem costuma transmitir uma imagem positiva interessa-se sinceramente pelos outros, faz elogios genuínos, sorri, chama pelo nome, fala de modo amigável, ouve mais do que fala durante uma conversa e respeita as opiniões diferentes das suas. Mas claro que tudo isso tem de ser autêntico. Caso contrário, a impressão negativa com certeza se confirmará. Bom, pessoal, agora para a gente finalizar a nossa oficina, Léo, compartilha aquele slide com a gente. São algumas dicas que veio no BS, é um BS bem antigo, mas eu falo, né? O que foi lá do século XV serve para a gente até hoje, então o BS de 2008 também vai... 2008 ou 2008, né? Também vai nos ajudar nesse momento aqui. São 10 dicas para melhorar sua capacidade de se esforçar. O BS é de 2008 mesmo, gente, eu não me confundi. Bom, tudo se inicia, pode passar, com Daimon. Orar com sentimento sincero de que sua palestra tem o poder de influenciar positivamente a vida dos ouvintes. Quanto mais séria for essa oração, melhores serão os resultados. Próximo. Conheça o assunto a fundo. Não basta dar uma lida ou preparar tacanhamente a apresentação. Pesquisar muitas fontes sobre o assunto, ler, reler, anotar textos importantes e se aprofundar no tema é uma atitude fundamental. O público sente quando o palestrante caprichou e se preparou com o esmero. Próximo. Friozinho na barriga é natural. Quem nunca teve, né? Eu tenho toda vez. Seja paciente com você mesmo. Palestrar bem é algo que se aprende com o tempo. Falar em público é ser avaliado. Ficar exposto, ser ouvido. Isso é naturalmente apavorante. Mas como líder é necessário essa técnica. Por isso, fortaleça sua autoestima e saiba que se é sua vez de falar, com certeza você tem potencial e valor para isso. Próximo, Léo. Aproveite as oportunidades. Relato de experiência, incentivo, apresentação de um estudo, leitura de uma frase, apresentação da reunião, são oportunidades únicas que se tem dentro da BSGI. Aproveite-as, chame-as para si, mas encare cada uma com a máxima seriedade. Mesmo a leitura de um pequeno texto, se bem feita, é capaz de empolgar o público. Próximo. Evite comentários inúteis. Dizer, tô nervoso, tô tremendo, é difícil falar com muita gente, fui pego de surpresa. São comentários que vão deixar o público desconfiado que você é capaz de fazer uma boa palestra. Próximo. Evite vícios de linguagem. Reinaldo Polito diz que a expressão né
e outras, quando ditas em grandes quantidades, são irritantes e chamam mais atenção do que o próprio conteúdo discursado. Evite o tá, né, ok, certo, entendeu, a gente, acho que... E cuidado com a falta de S's e R's. No final das palavras, a eliminação do plural, nós vamos, os carros, compromete a sua imagem e a sua apresentação. Segue, Léo. Escreva um discurso, seu discurso sempre. Falar de improviso, jamais. A qualidade da palestra fica comprometida quando o palestrante não a prepara. Mesmo os mais experientes precisam se preparar e escrever. Na dúvida, tenha sempre uma colinha na manga, para quando for chamado de sopetão. Segue? Não ultrapasse o tempo. Nós sempre ultrapassa, viu, gente? Desculpa. Discurso bom é discurso curto. Diz certa vez o famoso político brasileiro: nada mais saboroso que um discurso bem feito, sucinto, empolgante e focado no tema. Fale com energia e entusiasmo, nunca gritando. E cumpra sua parte na programação, ficando dentro do tema e do tempo estipulado. Pronto? Não queira falar tudo de uma só vez. Calma. É melhor que o público aprenda bem apenas um tópico ou tema do que você falar sobre vários assuntos e citar inúmeras frases e simplesmente eles não assimilarem nada. E por último, seu corpo fala, como a gente já disse no começo. Comunicar-se envolve tudo. No momento da palestra, todos os detalhes são observados. Movimente suas mãos, a qualidade da sua voz, postura do tronco. Se não estiver atrás de um púlpito, movimente-se pelo recinto. Utilize seu corpo para também transmitir a sua mensagem da melhor maneira. Pode passar, Léo? E o mais importante, pessoal, de fato é o coração. Então, por isso, seja a sua melhor versão. Muito obrigada. Contigo, Léo. Obrigado, Sara, parabéns pela oficina maravilhosa. Realmente, essas oficinas educacionais, a gente reflete tudo, né? Sobre o nosso comportamento, sobre a forma de agir, mas HK é isso, né? Treinamento constante. Parabéns, muito obrigado. Então, para fazer o nosso Momento BS, eu convido a nossa rainha, a senhora Vânia. Oi, pessoal! Como vai, pessoal? Boa noite. Eu vou falar assim rapidinho, porque o nosso BS mais está maravilhoso. Eu sei que já teve uma atividade que mostrou o vídeo dos jovens, mas eu vou pedir o Léo para transmitir aí, que está maravilhosa as orientações. Vamos aproveitar aí para a gente assistir. Obrigada, boa noite. Obrigado, dona Vânia, parabéns. Vou colocar o vídeo aqui. Julho, 1945. Japão. Libertação de Josei Toda da prisão. Julho, 1951. Japão. Fundação da Divisão Masculina de Jovens. O Koseirufo é a missão que devo realizar a todo custo. A juventude vem sempre movimentando a época para criar uma nova era. Peço que realizem essa grandiosa missão pelas mãos dos jovens. Fundação da Divisão Feminina de Jovens. Desejo que cada uma de vocês, sem exceção, se torne feliz. O mês de julho é especial para Soka Gakkai, pois representa a luta pela justiça e o levantar dos jovens na liderança do Koseirufo. A história da Soka Gakkai foi escrita pela ação incansável de um único discípulo, disposto a viver por seu ideal de levar a esperança e a vitória para cada pessoa.
Julho 2021, Brasil. Qual é a minha tarefa de hoje? Cumprir minha missão. Qual é a minha missão de hoje? Enfrentar minhas circunstâncias. Os jornais não trazem nenhuma notícia encorajadora. É um mundo assustador. Dói meu jovem coração. A única segurança é avançar com firme determinação sem poupar minha vida. Quando nos dedicamos ao máximo, o futuro brilha e as chamas de alegria se elevam. A realidade consiste no verdadeiro sentimento que manifestamos neste instante, que continua eternamente. Não há outra escolha senão realizar sua revolução humana. A lei mística é o único princípio para a salvação da humanidade. Sinto sua importância vital em cada fibra do meu ser. Ei você, avance. Não tem coragem de seguir em frente? Levante-se e realize algo significativo este ano, como digno discípulo de Daishonin. Assim como a Terra clareia com a ascensão do Sol, se surgir uma única pessoa que abraça o budismo do Sol, o seu redor tornará brilhante. Este é o movimento de comprovação no mundo real. Para vocês, esta reunião do dia de hoje pode parecer modesta e pequena, mas eu tenho a convicção que daqui a 50 anos se tornará um dia histórico que brilhará mais do que a Renascença. Portanto, tenho a expectativa que, sendo vocês mesmos, ninguém se afaste da prática da fé e avancem até o fim com ânimo e disposição. Julho 2030. Agora tenho minha própria família. Minha vida mudou em vários aspectos em comparação com a época de solteiro. A vida conjugal tem seu lado bom e seu lado complicado. Por um lado, tem me ajudado muito. Por outro lado, algumas vezes sinto que perdi um pouco de liberdade. Convencido de que o caminho direto, o mais curto para uma vida feliz, para si e para a família, no aspecto físico, espiritual e material, não é nenhum outro senão o da fé. O movimento de uma única onda gera 2, e então 1000 e 10.000 ondas. Se der o melhor de mim, isso bastará. Todos os membros estão se esforçando muito. São pessoas admiráveis. Companheiros de fé, parabéns! Que as flores da felicidade desabrochem radiantes. Esse sentimento me inspira a orar. Essas histórias foram extraídas de trechos do Diário da Juventude, escrito por Daisaku Ikeda. O jovem Ikeda enfrentou diversos desafios e venceu com a concretização dos sonhos do seu mestre, Josei Toda. Com esse exemplo do nosso mestre, qual deve ser a nossa postura como jovens? Nós também enfrentamos diversos dilemas, adversidades e hoje temos a oportunidade de fortalecer a nossa vida junto com o mestre e aproveitar a grandiosa oportunidade de levar esperança, coragem e convicção para todas as pessoas. Uma grandiosa vitória, ela é composta de sucessivas conquistas.
todos os dias da nossa vida. Bom, agora é com você. Diz aí, o que você está fazendo para construir vitórias rumo a 2030? Participa. Top! Ó. Parabéns, né? Então, galera, partiu 2030, viu? 2030 tá aí, vamos chegar com tudo. Então, pessoal, uma dinâmica rapidinha aqui. Quem tiver com a câmera ligada, fecha o olho, fecha os olhos. E aí eu vou fazer uma dinâmica. Eu vou ficar com o olho aberto que eu quero ver algumas reações. Suponhamos, então, que a gente esteja no domingo, meio-dia, naquele almoço com a família. E aí a gente tá lá comendo aquela carne assada que acabou de sair, né, da churrasqueira quentinha. Tem uns que gostam mais assado, tem outro que gosta menos. Nós tá comendo do jeito que a gente gosta. Então cada um com o seu gosto. Ô, Léo, E não aí o que jantei não, Léo, aconteceu? sacanagem. Tinha um limão em cima da mesa. A gente pegou esse limão verde, cortou no meio e espremeu dentro da nossa boca. E saboreou aquele limão, né? Então, agora pode abrir os olhos. O que a gente aprende nessa dinâmica rapidinho? Que só de pensar o nosso corpo reage. E assim são nas nossas relações, nos nossos contatos, né? Então, às vezes, nem com o limão na boca a gente já tá, né, fazendo aquela gana de que, nossa, não gosto de limão. E é o cuidado que a gente deve ter, então, com a nossa mente, com o nosso pré-julgamento, beleza? Enche a boca d'água, Léo. A boca fica cheia de água. Então, Você tá de sacanagem, eu não jantei ainda não, seu filho da e mãe. olha só, nem trouxe limão pra dinâmica, então vocês só imaginaram, olha só, né? Enfim, mas esse é o poder da nossa mente, né? De criar, inclusive, reações no nosso corpo. Então, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Gostaria, então, de convidar todos vocês, né, para nossa formatura. Ô, Sara, a nossa formatura será no sábado? Isso, sábado às 19 horas. 19 horas, então, né? Nós vamos reunir todas as turmas, né? A turma A, a turma B e a turma que ficava no reprise, né? Que não conseguiu participar no dia das turmas A e B. Então, os companheiros que não conseguiram participar, vamos chamar, né, convidar para poder estar conosco no sábado e encerrar, né, essa Academia Magia da Leitura do Triângulo Mineiro, né, nesse ano de 2021, remotamente, assim, da melhor maneira possível, né? Então, o objetivo de todas essas aulas, eu agradeço aqui, né, em nome dos participantes, eu não estou na coordenação, mas todo esse empenho, todo esse esforço que vem sendo feito nesses últimos dias para que a gente tivesse acesso a esse material, né, grandioso, que eu tenho certeza que de uma forma ou de outra o nosso coração foi tocado, tá bom? Então, para a gente encerrar com chave de ouro, com mais chave de ouro, não tem como, impossível. Eu convido então, né, para a palavra de agradecimento a nossa rainha maravilhosa, senhora Anitta Guirelli. Essa daí eu vou te contar, tia Anitta. Só a senhora mesmo para encerrar essa última aula com chave de ouro. Vai lá. Aí é muito para o meu caminhãozinho que fala, né? Mas boa noite a todos, porque nosso horário já pegou no pé da janta de muita gente aí, né? Boa noite. Hoje eu vou falar de gratidão. Gratidão é saber que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho são necessárias para a nossa evolução. Assim, gratidão pelo amor e dedicação para que as aulas acontecessem. Gratidão aos alunos que se esforçaram para estar aqui. A toda a equipe técnica da Academia Magia da Leitura, que fez cada aula se tornar verdadeira magia. Gratidão pela amizade, cumplicidade e poder compartilhar momentos especiais em cada encontro. Obrigado a todos e a todas. Beijo no coração e até sábado, queridos. Aí, parabéns, tia Anitta. Pessoal, quem puder, liga a câmera aí só para a gente fazer a nossa foto. Vamos lá, vamos. Chega aqui, Nitinha. Chega aí, Nitinha.
É ela que está de fora. Então, vamos lá. 1, 2, 3, Sensei! Só um minutinho. Ô, Léo, acho que te tampou, Léo. Ele tá parecendo aqui só seu nariz para baixo. Não, deu certo. Deu? Deu. Pessoal, obrigado, viu? Bom descanso. Até sábado. Até Se sábado. cuidem. Obrigada. Tchau. Parabéns. Obrigada, Obrigado, pessoal. viu? Uma boa Parabéns. noite. Sábado, conto com todos. Até mais. Obrigada. Todo mundo de beca. Sim. Ó, aí sim. Tapete vermelho. Ai, ai. Muito bom, muito bom.